açúcar, não põe nada, ou me bebe como um suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. Põe tapioca, põe farinha d'água. E aí a gente tá aqui, né? Graças a Deus, estamos bem. Todo o tempo. Graças a Deus. Criei meus filhos, 13 filhos aqui. Graças a Deus, estão todos já de família. Estamos na luta sempre, né? Espero de ter muita mais vida para frente. Antes, nós vivíamos de mandioca, né? Era mandioca, açaí. No tempo do açaí era no açaí. Aí, quando terminava o açaí, passava para mandioca. Fazia farinha para vender. A comunidade ela sobrevive também do Fundo Solidário Açaí, que a gente tem o fundo da comunidade, temos a Cozinha Iaçá também, que é um meio de sobrevivência para a família, que as famílias trabalham, né, a gente tem encomendas de comida e a gente paga as cozinheiras para fazer a comida. Então isso é um meio de sobrevivência também para as mulheres que fazem a comida e a gente paga elas para fazer a comida para as pessoas que vêm de fora, né? Então esse é um meio de sobrevivência da comunidade. Não foi uma nem duas vezes, né? A gente sentou, o que é que a gente pode fazer? Bora fazer um fundo? Cada um vai pagar R$1 por lata de açaí. A gente falava uma porcentagem, a gente vai pagar uma porcentagem, né? Pra gente construir as nossas coisas. E começamos, né? Começamos a fazer com a metade das famílias. Nosso acesso ao trabalho do centro era muito difícil. Às vezes, quando vinha acontecer o acidente, né, da pessoa cair e se cortar, né? E o que a gente vai fazer? Pô, a gente tinha dinheiro, o fundo tinha dinheiro. O que a gente vai fazer? Bora construir uma ponte daqui até no centro. Mas quantos metros dá? 600 metros. Né? E aí o pessoal reuniram aí. Quando foi em 7 dias eles construíram a ponte, né? Poxa, e todo mundo se animou, que hoje, graças a Deus, é 100% aí de contribuição, né? Com o fundo. E depois, nós temos que construir as nossas passarelas, que a gente fala, né? Na frente das casas. Então tem que ligar todas as casas, né? Então o fundo tem recurso. A gente tem que ampliar nosso centro comunitário, nós tá pequeno, então o fundo tem recurso para isso, né? E aí, só que hoje, a gente fala que hoje a gente dá graças a Deus que a maioria da diretoria da associação somos nós, é da comunidade. Então, como a gente fala, vários parceiros, Carlos, tem as universidades que estão sempre alertando a gente. Olha, não é assim, é chegar, eu dou R$1 milhão para vocês assinarem esse documento. Veio a proposta, foi aqui nesse espaço. Aí o presidente, não, eu assino até agora. Não, peraí, a gente não conhece isso. A gente não conhece, a gente tem que primeiro conhecer o que é esse crédito de carbono. Chegou aqui crédito de carbono, mas o que é isso? Que eu não vejo, que eu não sei o que é. A comercialização de crédito de carbono ele ganhou um impulso depois do Acordo de Paris de 2015. No seu artigo 6º do acordo, né, se estabeleceu que os países e também que a iniciativa privada poderia articular um meio de compensar essa emissão de gases de efeito estufa. E daí se pensou em um mercado para isso, né, seria o mercado de carbono. Mas isso sem regulamentação ainda, sem a especificidade necessária de dizer essas são as regras. O setor empresarial entendeu fácil, partiu na frente e começou a criar suas próprias regras para estabelecer esse comércio de carbono. Não, pelas questões jurídicas e pela própria necessidade e obrigação de respeitar várias convenções internacionais, os países têm um modo mais lento de tratar o tema. Já o mercado não. Foi para cima e estabeleceu os seus preços, as suas condições, né? E assim começou a procurar no mundo todo
formas de estabelecer o valor a cada tonelada de carbono evitado de sair para a atmosfera. Isso gera um crédito. Então, um crédito é 1 tonelada de dióxido de carbono que não sai para a atmosfera. E se criou não só uma, né? Se criaram várias empresas que certificariam esse processo. Muitas vezes elas aparecem como ONGs, mas o modus operandi é de empresa. Eu acompanhei muitos projetos de carbono em que começava pelo Cadastro Ambiental Rural, pelo CAR. E o CAR, essa ferramenta ambiental criada em 2012, né, na verdade criada há alguns anos atrás, mas incorporada ao Código Florestal em 2012, ele foi bastante utilizado para grilar terras na Amazônia. E no caso do Marajó, eu estou fazendo mais uma atualização do banco de dados que eu tenho, tem mais área de CAR do que área real no Marajó. E essa ferramenta tem sido utilizada por empresas de carbono. Muitas vezes as comunidades nem sabem que tem um CAR imenso cobrindo elas. Mas é este CAR que muitas vezes é utilizado para dizer para uma empresa lá fora, olha, essa área aqui é uma área que tem floresta. E é até um documento oficial, porque tem a bandeirinha do estado do Pará. Mas, do ponto de vista da legitimidade pela terra, não é isso. Sei que fizeram um estudo, dava não sei quantas toneladas, que eu não sei explicar direito, né? Que até agora a gente não entende, na verdade, né? Como é que funciona mesmo isso, né? Não tinha tantas toneladas de carbono, que dava mais de 12 milhões de reais, se fosse para vender toda a quantidade que o assentamento gerava, né? E eles ofereceram 1 milhão, né? 1 milhão. E aí quando foi a conversa no dia lá que era para assinar, né? Mas como é? Quantos por cento disso vai ficar para a comunidade? Vai ficar 40%. Com as empresas se responsabilizando por fazer tudo o que tem que ser feito, tudo. E aí sei que quando Deus, como eu falo, Deus foi tão bom com a gente, quando chegou no dia, sei que teve uma reunião em Portel, e aí eu sei que depois que o Ministério Público cancelou todos os contratos, né? Que aí não foi assinado. Mas já estava tudo para ser assinado. Eu não assinaria, eu falei para ele, no primeiro dia que chegaram, né, no porto daí da nossa comunidade. Eu disse que eu não assinaria, ele perguntou por quê? Eu disse, não, porque eu não conheço, né? Eu não conheço a empresa, eu não conheço o projeto, né? Agora que a gente está vendo falar sobre o projeto do carbono, e eu não assinaria. Aí, pronto, né? Aí lá ele parou, né, de fazer as perguntas para mim, que eu já tinha dado não, né? Então, né, eu falo que eu acho que só se alguém pegar minha mão e assinar, mas que eu mesmo, carbono mesmo, projeto de carbono. Eu acho que a gente está vivendo bem, né? Para mim, né, minha família, a gente vive bem, sem o projeto do carbono. O que há de certeza nessa história é que durante esse processo de 30 anos que o projeto se coloca, ele se coloca para compensar uma emissão de gás de efeito estufa. O problema é que nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo para ficar 30 anos enrolando. Se nós enrolarmos, se a sociedade ficar enrolando, a FUA vai afundar, parte da Amazônia vão secar, vão formar savanas, pessoas vão sofrer, pessoas vão passar mais necessidade física e a gente não vai resolver o nosso dilema climático. E aí, a partir daí, houve 2 reuniões, já queria que a gente assinasse o contrato, né? Tudo já com o contrato pronto já para assinar. Tem 2 comunidades que assinou, né? Foi 2 ou 3 comunidades que assinou o contrato, né? E nós não assinamos porque assim, a gente ficou sempre no aguardo, né? Depois não, pois fala de muito, nós fomos fazer cálculo, né? Poxa, 1 milhão, aí vamos ver quantas famílias tem, né? A gente foi lá começar a fazer a divisão de real, né? Aí sabia que eu não ia dar quase nada para ninguém. E aí a gente já começou a sair, né? De fora e fomos esperando outras propostas, né? E de lá surgiram outras propostas de novo, com outras empresas. Inclusive outra empresa foi a Carbonex, né? Carbonex, e o rapaz veio aqui também, né?
conversar a mesma coisa. Inclusive era um ex-funcionário do Estado, né, que era da SEMAS do Estado, né, que ele tinha formado uma empresa, né, depois saiu de lá e foi uma empresa. Fizeram um ato grande lá na frente da prefeitura para distribuir cesta básica, assinar termo de cooperação técnica, tudo. Foi na cara dura. Foi. Aí era estranho também, né? E muito nisso que o Teófilo disse, né? No período da pandemia, meu irmão. Aí quem não quer uma cesta básica, né? E aí eles faziam praticamente rolo, né, com cesta básica, porque esse é o cuidado que a comunidade tem que ter, né? Saber fazer uma reunião, levar cesta básica, você pegar o número do seu CPF e assinar, era o que eles usavam, né? Vamos fazer uma reunião aqui, tem uma cesta básica, mas manda o teu documento para a gente assinar como se você estivesse recebendo uma cesta básica, né? E aí isso aí ajudou muito, porque tipo, baixou uma lista, né, de quem está lá nesse cara que faz parte do projeto. Quando tinha ver, a pessoa dizia assim, não, eu não, nem faço parte, eu dei meu documento porque eu estava recebendo uma cesta básica. Duas coisas assim, a fome e a questão da falta de regulação fundiária. Então bora dizer que o CAR é um documento, a gente entra aí, né? Não, eles explicam de uma maneira assim que... Uma maneira que é pra gente cair na laia deles, que a gente fala, né? Assim que é bom, o carbono é bom, mas pelo que a gente sabe de outras comunidades que eu acho que não é bom o carbono, né? Porque se diz que se você quer ter uma terra, você quer ter a sua terra e ela passar de 2.500 hectares, você só pode ter essa terra se passar pela aprovação do Congresso Nacional. É o que diz a Constituição. Passou de 2.500 só com aprovação do Congresso. E uma pessoa faz um CAR de 53.000 hectares. E usa desse artifício para dizer o seguinte, essa área é minha e eu vou comercializar crédito de carbono. Então tem uns problemas que passaram a ser estruturantes na região e que não foram resolvidas e que convida as pessoas leigas, mas que querem ganhar dinheiro em cima, a achar que aquilo está fácil. É que as pessoas são pobres, elas vão aceitar qualquer situação. Mas a resposta, o que veio ao contrário, mostra que as pessoas estão bem ligadas, elas sabem historicamente o que é uma expropriação pelo capital. Foi assim na época da borracha, foi assim na época da madeira, do palmito, e muita gente já percebeu que agora é a vez do carbono e elas estão bem ligadas, bem antenadas para esse novo movimento do capital. Lá estão presos agora. Eles não podem tirar em nada, não podem fazer em nada. Então fica difícil. Até eu fazia a roça com a minha família lá. Até hoje eu não fui mais para lá porque já foi bem citado, né? Que a gente não podia, outras comunidades, fazer roça no lugar que já estava no relatório dos carbonos, né? Então fica difícil para nós. Se nós, assim, que Deus defenda, assinasse isso, não ficava difícil para nós. Olha, nossa açaí é separado, nós não podíamos tirar uma madeira para construir uma casa, até para fazer casa. Eles não podem nem tirar madeira mais, né? Tem gente que a casa está caindo, aí veio, aí jogaram milhões, como o Terro falou. Foram bater R$400 para cada uma família. Aí trouxeram esses R$400 só uma vez no mês. E o resto, quem é que está pegando? Eles estão sofrendo necessidade. Tem gente que não come nem bebe na casa. Eu estou falando para vocês porque eu convivo lá. Então fica difícil para nós. Se nós fosse assinar que Deus defenda acontecesse isso, que era um relatório disso aí. Não era para os nossos filhos, uma multidão de crianças dessa aqui, não ia poder jogar uma rede, não ia poder pegar nenhum peixe, nem na beirada, mas as câmaras estão instaladas, tudinho no mato. Você pode ir lá que eles contam tudinho também, pessoal. Tem os piquetes já tudinho, né? Na área deles tudinho. Lá eles não podem fazer nada. Aí prometeram a escola. Até o governo ia mandar fazer uma escola, eles expulsaram os caras de lá para não fazer a escola que o pessoal do carbono ia fazer. Tá aí. Tem escola? Não tem. Tô alugado uma sede lá, um centro para dar aula para os filhos deles. Então isso aí não é uma visão pra gente, é uma visão para quem não sabe. Olha, eu não sei a leitura, mas eu pego muitas, sabe? Muita conversa que a gente fica ganhando na memória para explicar para as pessoas, né? Porque para nós o carbono é uma coisa que a gente não entende muito bem como funciona, quem vai ser beneficiado, qual o interesse das empresas, né?
É uma coisa que as empresas vêm, elas vêm com interesse muito grande, a gente vê o esforço deles para querer, né? Só que e nós, né, moradores das comunidades, do assentamento, o que é que vai ficar realmente de benefício para nós, né? Então você imagina um guardião da floresta que possa impedir alguém de fazer uma roça. E esse é um problema dos mercados de carbono. Eles entendem a roça como um adversário inimigo a ser superado. Ora, falou a empresa de carbono que recebe dinheiro da Shell, uma das maiores poluidoras do planeta, e que quer impedir com que aquele trabalhador ou trabalhadora rural faça uma roça em uma área de 50 por 50 metros. Falou a Shell, que emite toneladas e mais toneladas de dióxido de carbono, talvez por segundo no mundo. Então, essas desproporções de dizer assim, eu tenho dinheiro, vamos proteger, não vamos colocar câmeras, vamos colocar segurança, a segurança deve ser da própria comunidade, tudo isso desestrutura uma relação que é ancestral. Isso é muito perigoso. E também já se instalava vários escritórios de empresas de carbono em Portel. Então, aí a gente se preocupou, né? Poxa, está acontecendo tudo isso e o projeto de carbono é em cima da comunidade, a comunidade não sabe. No caso lá da Joana Pérez, né? Pois é, a mesorregião do Marajó, ela se apresentou com o maior número, né, de projetos, né? Sim, em termos de área são as terras indígenas, em termos de localidades, você vai ter aqui no Pará e no Marajó esse maior número. Veja só, o Marajó ele tem ali 97, 98% de suas áreas naturais ainda. É muita floresta, é muito mangue, né? É muito campo natural que é o resultado da luta, que é o resultado da percepção das pessoas que é preciso proteger a natureza. O mercado ele vê agora a natureza protegida como uma forma de ganhar dinheiro e de especular em cima disso. E o Marajó tem essa característica de um percentual de área natural muito destacado, né? E que tem também grandes quantidades de água e que tem também uma biodiversidade assim, fantástica e que chamou a atenção das empresas dessa área. Eu volto a afirmar que o cadastro ambiental rural também ajudou muito, porque autodeclarar que aquela terra é minha, que o CAR faz isso, autodeclaro que aquela área tem o meu domínio, e isso também incentivou muito que os projetos viessem. Vamos a entender, poxa, bora chamar uma audiência pública para não ter a ideia de que é o sindicato, de que é a associação, de que são as comunidades que estão dizendo, a gente que está contra isso aqui porque tem um lado político, não. Traga aqui o Ministério Público e aí vocês vão conversar. E aí o sindicato chamou, fez o pedido, a doutora Iônia, a Vara Agrária Castanhal chamou e convocou o Estado para participar da audiência, convocou as comunidades, para poder deixar claro, né, como é que isso estava acontecendo, né? E aí sim que a audiência, até a TV Globo o G1 inclusive, São Paulo, Belém, se interessaram e fizeram reportagem, a ZDF da Alemanha, uma televisão do Reino Unido, a BBC, né? Inclusive eu até acho que pela repercussão nacional tem mais gente de fora que conhece Portel pelo escândalo, né, do que gente das comunidades conhecem esses projetos, entendeu? Foi fundamental, a audiência pública foi fundamental para poder desmoronar mesmo um sistema que estava montado. E a gente não sabia como desmontar, que era exatamente a verra da certificação para comercializar o carbono dentro das comunidades, né? Quando a gente olha lá o livro do Gênesis, por exemplo, um dos primeiros pedidos que aparece de Deus para a humanidade é: tudo isso aqui é de vocês, cuidem. E nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil, todo mundo acabou de acontecer no Rio Grande do Sul, inundado, né? Lugares com furacões cada vez mais fortes, né? Secas, seca horrível que aconteceu na Amazônia aqui no ano passado, chuvas fortes, deslizamentos, gente morrendo. A gente sabe que isso vai piorar por causa, né, da poluição, da destruição, e
E essas empresas chegam dizendo assim, olha, eu pago para você, mas eu vou continuar fazendo isso. Né? Então, talvez o mais interessante é, para além da gente ficar discutindo quanto que eu vou ganhar com isso, né? Porque de repente eu até poderia ganhar bem, né? Se dividisse esse milhão, e se fossem 100 milhões, será que a gente aceitaria? Porque a lógica é a lógica de continuar destruindo. Mas se me pagassem bem, eu ia aceitar? Acho que isso é uma pergunta provocadora, não é? Porque é eu topar com, sim, pode continuar poluindo, causando dano, destruindo, contanto que eu ganhe bem também. Eu acho que uma provocação que fica para nós é essa, né? Cabe dizer que tudo que nós estamos passando é culpa do capital. É culpa da estrutura capitalista que nos meteu nessa situação. Ou seja, se a gente não fazer uma mudança de era, de superação do capitaloceno, essa maldita idade, esse maldito período que tem poluído o mundo nos últimos 200 anos, a gente vai ter sérias dificuldades de sobrevivência nos próximos séculos. Então, o que nós estamos fazendo hoje, cada um de nós que questiona isso, é um trabalho a serviço da própria vida, a serviço da humanidade. Esse povo se libertará, pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança se realizará. Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança se realizará. Vendo no mundo tantas coisas erradas, o povo pensa é desanimar, mas quem deve saber que está com Cristo, tem esperança e força pra lutar. Mas quem tem fé sabe que está com Cristo, tem esperança e força pra lutar. Nossa alegria é saber que um dia todo esse povo se libertará. Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança se realizará. Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo.